Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste sábado, em desagravo ao Imaculado Coração da Virgem Maria, queremos, em primeiro lugar, rezar por todas aquelas pessoas que sofrem injustiças. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça do Senhor, porque o reino dos céus há de ser deles. Nós cantamos na aclamação ao Evangelho. O grande injustiçado, o grande perseguido, o mártir por excelência, aquele que morreu por causa da justiça do Senhor, por falar a verdade e por buscar trazer o Deus verdadeiro, foi Jesus Cristo, o Filho da Virgem Maria. E quanto o coração da Virgem Santíssima ficou agravado quando Jesus passou por aquele processo diante de Pôncio Pilatos, diante dos sumos sacerdotes, e depois carregando essa cruz, e a Virgem acompanhando aquilo tudo muito de perto, e ver o seu filho pregado, levantado na cruz e por fim lançado com aquela lança que perfurou o seu coração. A Virgem viu tudo isso, e aquilo que o profeta Simeão havia dito a ela, uma espada de dor traspassará a tua alma, se cumpre plenamente no Calvário. O que Jesus sofreu no seu corpo, a Virgem Maria sofreu na sua alma, dizem os padres da igreja. Assim, desde então, a igreja sempre buscou desagravar este coração amantíssimo, o coração da Virgem, que nós temos nessa bela imagem aqui neste quadro. E o coração da Virgem, ele se agrava de diversas maneiras, e uma delas é justamente esta: quando os filhos de Deus são injustiçados. Quando os missionários da igreja, os sacerdotes, os religiosos e as religiosas, os catequistas, os ministros, enfim, todos aqueles que dedicam a sua vida de maneira integral ou parcial para servir ao reino de Deus, quando essas pessoas são caluniadas e injustiçadas, ali está um pouco da paixão de Jesus Cristo. E a Virgem se agrava ao ver os seus filhos, que Deus lhes deu, padecerem tormentos e suplícios neste mundo. Queremos nessa Santa Missa rezar por essas pessoas, do mundo todo, mas também de perto. Talvez na sua história pessoal você tenha passado por algum momento de perseguição pelo fato de ser cristão, pelo fato de professar a fé. Talvez em algum momento você tenha sido motivo de chacota, de zombaria dos seus colegas, dos seus familiares, dos seus empregadores. Talvez você tenha perdido oportunidades de trabalho. Talvez você tenha dito não para certas propostas que claramente são contra o Evangelho de Jesus. E isso te pesou, te custou. Veja que a perseguição aos cristãos, ela acontece em todos os níveis, seja do grande nível das mortes e carnificinas, como aquelas comunidades cristãs que padeceram em Gaza recentemente, agora no mês de julho, até mesmo essas pequenas coisas dentro dos nossos ambientes onde nos encontramos. Desagravamos o coração da Virgem, que sofre junto com toda a igreja militante, essa igreja aqui da terra, que a exemplo de João Batista no Evangelho, não hesitou em dizer a verdade, mesmo que lhe tenha custado a cabeça. Nós ouvimos também na primeira leitura do livro do Levítico a instituição do jubileu. Vivemos neste ano de 2005 um jubileu da igreja, 2025 anos do nascimento de Jesus Cristo.
Mas os jubileus, o Antigo Testamento, eles eram uma instituição que acontecia a cada 50 anos. Era uma forma de devolver a terra aos seus proprietários originais. Era uma forma de proteger as pessoas da miséria e da mendicância. Se por algum motivo aquela família não conseguia ter uma colheita boa e acabava devendo, acabava tendo que vender a sua terra, e depois aquela família sem terra acabava se tornando serva ou, pior ainda, escrava, Deus não deixou que o seu povo se auto-escravizasse. Foi uma regra que o Senhor deu para aquele povo de Israel: entre vós, irmãos, não deve haver escravos. Por isso, a cada 50 anos, a terra volta para os seus donos originais. E assim, pode-se recomeçar. É uma forma primitiva de justiça, mas ainda assim, é uma forma de justiça. Quantas pessoas também hoje estão endividadas, não conseguem sair de uma situação calamitosa e passam a sua vida a pagar juros e juros e juros, e não conseguem nunca sanar suas dívidas. Recorrem a bancos, recorrem a agiotas e acabam destruindo as suas vidas e suas famílias. Veja que esse não é o projeto de Deus. Não é o projeto de Deus. O projeto de Deus é que todas as pessoas possam viver com dignidade. O que nós podemos fazer também por isso? O que nós, cristãos, enquanto sal da terra e luz do mundo, podemos fazer para que pelo menos um pouco da justiça divina, dessa equidade, possa acontecer na nossa sociedade? Bom, cada um deve fazer aquilo que pode fazer. Você na sua casa, no seu trabalho, no seu posto de trabalho, seja ele qual for, testemunhe o Evangelho de Jesus Cristo. Seja testemunha de Jesus, como João Batista o foi diante de Herodes. Tenha coragem para de verdade ser essa testemunha do Senhor. E assim, a graça de Deus, pouco a pouco, perpassará toda a nossa sociedade. É assim que se constrói o reino. É assim, concretamente, que se desagrava o coração da Virgem Maria. Inclinemos a nossa